Recomeçar dói, é desconfortável e é escolher estar novamente exposto ao fracasso. Mas acima de tudo, é dar a si a oportunidade de uma nova história. A única constante da vida é a mudança. Sempre é tempo de recomeçar. E é por isso que eu estou aqui para conversar com você sobre esse tema. A gente vai conversar sobre isso, mas é um desabafo e alguns insights que eu tirei sobre esse tema e sobre a minha vida no contexto atual. Então, isso aqui não vai ser um papo de coach, é um desabafo e uma percepção sobre o que eu vi, sobre o que eu vivi e sobre o que eu faço e fiz para melhorar alguns pontos da minha vida e que estou fazendo ainda. Afinal, a mudança é uma constante, única constante da nossa vida. Então vamos lá. Antes de mais nada, é um prazer, meu nome é Matheus Sacramento, eu sou nutricionista e aqui a gente vai falar sobre muitas coisas, não apenas sobre nutrição, sobre estilo de vida. E esse vídeo e esse retorno para esse canal é justamente para falar sobre recomeços. E para falar sobre isso, eu quero contextualizar sobre a minha vida. Eu me formei na faculdade há 3 anos atrás e logo em seguida já comecei a minha jornada de trabalho. Para que vocês entendam sobre o meu momento atual e sobre esse recomeço, é importante que eu fale sobre isso. E então, nessa perspectiva de terminar a faculdade, iniciar uma jornada de trabalho, eu consegui um trabalho muito bom, que eu sou grato eternamente pela oportunidade que eu tive e que foi naquele período de pandemia, né, um desgaste emocional, todo mundo passou, desgaste mental, vamos dizer assim. E durante esse processo eu trabalhei o tempo inteiro de home office, o que eu achava incrível. Mas, em contrapartida, sempre tivemos desafios de organizar melhor a rotina, ter estabelecido ali um contexto organizado de trabalho para que não ficasse o tempo inteiro trabalhando. Mas, com o passar do tempo, foi isso que aconteceu. Então, eu acordava muito cedo e dormia muito tarde e só trabalhava. Não tinha feriado, não tinha horário de descanso, não tinha como ver os meus familiares, dar um passeio, não, era 100% focado no trabalho. E isso me levou a muitas coisas, muitas consequências que eu não queria ter passado. Fui feliz por um lado, me realizei por um lado, mas a minha mente me desligou. Eu tive que parar naquela rotina, eu tive que parar com aquele excesso de trabalho que eu estava tendo. A partir de um burnout e algumas coisas que eu tive que me levaram a pensar melhor quais eram os princípios, os valores, os objetivos de vida que eu tenho e o custo que aquilo estava me demandando. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu saí de uma oportunidade incrível que eu tinha por uma necessidade mental de que eu não estava mais conseguindo trabalhar. Eu parei de render, eu não conseguia fazer aquilo que eu sempre amei fazer e que sempre rendi bem por um excesso e por uma falta de organização correta, né? Eu falhei comigo mesmo, eu perdi a minha principal fonte de renda, para não dizer a única, e eu tive que recomeçar. Tive outras oportunidades e recomecei. E ainda hoje, sofro ainda dessas escolhas que eu fiz naquele período de uma rotina mal estabelecida e comecei a raciocinar muito sobre as coisas que eu fiz, que eu estava fazendo e sobre o que de fato eu estou disposto a escolher fazer para chegar nos objetivos de vida que eu tenho, por exemplo. E aí, nesse processo de recomeço, de me reentender, de saber onde eu estou e onde eu quero chegar, eu comecei a pensar sobre fatores que estavam me limitando nessa decisão de mudança, de recomeço. Por quê? Quando a gente passa por um momento delicado como esse, e pode ser qualquer tipo de recomeço, seja um recomeço de vida em relação a relacionamento que a pessoa deixou, ou trabalho que teve que sair, ou sociedade, ou empresa falindo, por exemplo. Todo recomeço a gente consegue perceber alguns fatores que nos limita na hora de se reconstruir, na hora de restabelecer uma rotina nova, de escolher novos desafios. E isso aconteceu comigo. Então eu vou te falar aqui agora alguns fatores limitantes que impediam de voltar a construir algo melhor para mim. Me impediam de recomeçar, de fazer algo novo. E eu vou te falar agora, então, 4 fatores que eu percebi em mim, e eu quero que você tente avaliar em você também, se esses fatores existem,
porque são fundamentais que você perceba para que você consiga modificar. O primeiro fator foi o seguinte: excesso de planejamento. Se planejar é excelente, se planejar é necessário, mas quando a gente passa por um fracasso, uma frustração grande, a gente começa a querer planejar demais, planejar tudo. E isso é um problema. Sabe por quê? Porque a gente passa a planejar tanto que nunca tá bom. A gente passa a achar que planejando muito, a gente não vai estar exposto ao erro, que a gente não vai estar exposto a falhar novamente. Então a gente tenta reduzir esse risco sempre analisando os fatores ali que podem atrapalhar o processo. Isso é interessante, isso é necessário, mas desde que não seja excessivo e que não pare você. Isso não pode deixar com que você sempre ache que o que você faz é ruim. Enfim, vou te falar o segundo fator que eu percebi em mim e que me paralisava. Culpa ou medo? Esse é o fator número 2. Eu me sentia culpado por ter errado, culpado por ter abandonado um trabalho que me dava uma renda importante, culpado pela decisão de manter uma rotina full time trabalhando, vamos dizer assim, e por ter gerado prejuízos para a minha saúde mental. E ao mesmo tempo, em contrapartida, eu sentia medo. Medo de julgamentos, medo de escolhas, porque toda escolha tem uma consequência, então eu ficava ali pensando sempre com essa sensação de culpa e de medo das próximas decisões que eu iria fazer. E um fator 3 que é limitante demais é o fator da procrastinação. Veja bem, se você tem a soma de excesso de planejamento, aquilo nunca está bom, nunca está perfeito, você tem culpa e você tem medo, obviamente que você vai procrastinar, porque você quer evitar o medo, você quer evitar o fracasso, você planeja o tempo inteiro, mas nunca sai do papel, e você procrastina aquilo por não estar suficiente para você. Isso aconteceu comigo, inclusive, nesse canal. Eu estou voltando agora por muito esforço e por decisão de mudança, mas antes eu tive que perceber isso, e por isso que eu estou te falando. Avalie os fatores limitantes que podem te impedir de recomeçar e de começar algo novo. E o fator 4 é a falta de clareza no propósito e nos objetivos de longo prazo. Isso é pesado, porque falta de propósito, a gente perde a noção de vida, do porquê que a gente vive, do porquê a gente escolhe fazer aquilo que a gente quer fazer. Isso tocou muito comigo, mas eu fui em busca de entender qual era o meu compromisso comigo mesmo, o que de fato eu queria levar para as pessoas, o que de fato eu compreendia como a principal prioridade de vida para mim. Isso é o seu propósito, é o meu propósito. Então, depois de muito tempo pensando sobre tudo isso, veio o momento de recomeçar, né? Depois que você consegue identificar aquilo que te barra, compreende aquilo e vê como você pode modificar isso, fica mais fácil. A partir daí, você precisa identificar esses fatores para organizar a ambiência e a rotina que esteja alinhada com tudo isso que a gente conversou, com o seu propósito e com as suas metas de longo prazo, seus objetivos de longo prazo. E o que é ambiência, né? Que palavra diferente é essa que você está falando? Que nutricionista é esse que é quase um filósofo? Tô brincando, viu, pessoal? Mas ambiência, na nutrição, por exemplo, é tudo aquilo que envolve o indivíduo. Não apenas o ambiente geográfico, onde ele mora, onde ele está inserido, mas tudo que molda o comportamento de vida daquela pessoa. Então, por exemplo, é fundamental que a gente perceba a nossa ambiência, porque às vezes existem fatores que podem refletir nos nossos hábitos, né? E colocar em prática algo novo requer disciplina, requer hábito, requer remodular uma estrutura de ambiente e de ambiência. Então, reconhecer, né, onde você está inserido, quais são as pessoas que você se comunica, que você tem proximidade, quais são os hábitos que você faz hoje e que você precisa mudar para estar alinhado com o seu objetivo no futuro, por exemplo. Tudo isso precisa estar reconectado, realinhado com esse novo objetivo e propósito de vida, para você se reconstruir de uma forma séria, visando sempre o longo prazo, para não ter mais tropeço vai ter, né? Vamos falar a verdade?
Tropeço, erro, frustrações vai ter sempre, mas para pelo menos você ser mais assertivo no que você quer para a sua vida. E aí, estou eu aqui, reiniciando esse canal, por exemplo, que é algo que eu sempre quis voltar a fazer e que durante muitos anos eu não fazia. E anteriormente eu não mostrava o meu rosto, então era muito mais fácil. E agora eu estou me expondo um pouco mais. Obviamente que eu sou nutricionista, eu vou falar sobre hábito, sobre alimentação, sobre estilo de vida, né? Me chamou a atenção isso. Eu preciso estar vestido daquilo que eu falo, daquilo que eu prego. Para você ter ideia, em todo esse período eu parei de treinar, eu parei de comer da melhor forma. Eu me auto-julgava. Então hoje, o início desse canal é um compromisso comigo mesmo antes de tudo. É voltar a me reconstruir a partir daquilo que eu acredito para o futuro. E prazer, se é a sua primeira vez aqui, provavelmente é, porque esse é o primeiro vídeo. Seja bem-vindo, se inscreva e curte se você gostou. Se você não gostou, fale aqui o porquê, que eu quero entender e trocar essa ideia com você. Falou? Valeu e fui!